3, Brasília. Depois de participar da Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro irá a Orlando. A informação da capital federal com a Paula Cuenca. Qual é o detalhe desta outra agenda do presidente, Paula? O presidente deve viajar cerca de 3.000 quilômetros nos Estados Unidos para sair de uma costa a outra para chegar até Orlando para fazer a inauguração de um vice-consulado. Esse vice-consulado, na verdade, havia sido criado ainda no começo desse ano, mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, viaja então até Orlando, na Flórida, para fazer essa inauguração. Esse vice-consulado ele deve, inclusive, amparar diversos turistas, milhares de turistas brasileiros que vão até Orlando, uma das cidades que possui o parque da Disney todos os anos, e que precisavam, em caso de necessidade de ajuda do governo, viajar até Miami para conseguir ter o contato com o consulado brasileiro. Esse vice-consulado, então, foi uma criação estratégica, justamente por ser um local que recebe diversos turistas brasileiros todos os anos. O presidente da República faz uma passagem por ali a partir da sexta-feira, dia 10 de junho, e deve permanecer até o sábado, dia 11 de junho, antes de retornar. Eu lembro que antes, o presidente estará em Los Angeles, como eu mencionei, na outra ponta da costa dos Estados Unidos, para daí participar da Cúpula das Américas, evento promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bom, a Jovem Pan vai acompanhar a Paula Cuenca com as informações de Brasília, gerando agora os nossos comentaristas Ricardo Salles. Os jornais hoje aqui em São Paulo fazem avaliações sobre essas agendas do presidente Jair Bolsonaro, que ele poderia aproveitar esses encontros para tentar se isolar menos ou reduzir o isolamento do ponto de vista internacional. Como é que você avalia isso, Salles? Ora, o presidente não está isolado, isso não é verdade. O que há, de fato, é que os governos de esquerda, e há vários no mundo, a começar pelo do próprio Joe Biden, querem de todo jeito colocar o Brasil numa situação como se houvesse aqui um grande problema de falta de democracia, né? Criam narrativas, enfim. É a velha guerra da direita contra a esquerda, dos progressistas contra os conservadores, né? Dos liberais contra os intervencionistas, enfim, isso é política. E internacionalmente também tem política. Basta lembrar aquela recepção ridícula que o Macron fez para o Lula, simplesmente para querer espizinhar em cima do presidente Bolsonaro. O que eles não contavam, esses líderes mais demagogos ou que se envolvem desse tipo de forma com polêmicas contra o Brasil, é que o presidente Bolsonaro não está nem aí para eles. O presidente é uma pessoa simples, que gosta mesmo de conviver com o povo brasileiro. Aliás, ele faz isso com muita frequência, ao contrário do Lula, que não sai em lugar nenhum. Olha, o presidente Bolsonaro gosta muito de conviver com alguns mandatários internacionais, como era o caso, por exemplo, do Donald Trump, a quem ele visitou pelo menos 2 ou 3 vezes enquanto este estava na presidência dos Estados Unidos. É porque eles compartilhavam da mesma visão ideológica do mundo. Agora, de certa forma, aliás, com certeza, o presidente Bolsonaro tem uma boa chance agora, porque ele não imaginava que algum dia o presidente americano Joe Biden fosse precisar mais de Bolsonaro do que Bolsonaro de Biden. Pois é justamente esse o caso agora na Cúpula das Américas, que corria o risco de ficar esvaziada sem a presença do presidente brasileiro. Por quê? Porque o presidente mexicano, López Obrador, já disse que não deve comparecer, até agora não confirmou sua presença, se os Estados Unidos não convidassem Cuba, Venezuela e Nicarágua. E essa reativação da convivência com a América Latina faz parte do plano internacional, do plano de política externa de Joe Biden. Essa Cúpula das Américas não acontece desde 2019. Em 2019, o presidente Trump não foi, depois vieram os anos da pandemia, então agora, após alguns anos, essa cúpula acontecerá em Los Angeles, ou seja, em território americano, sediado pelo presidente americano e correndo o risco de ser esvaziada se 2 das principais economias das Américas não comparecessem, México e Brasil. Portanto, o Biden enviou um emissário dele, uma pessoa próxima, o ex-senador democrata Chris Dodd, ao Brasil. Ele esteve com o presidente Bolsonaro e ali negociaram os termos do comparecimento, da presença do presidente brasileiro na Cúpula das Américas nos Estados Unidos. Ele terá uma reunião particular, um encontro bilateral com Biden, que será o primeiro desde que o presidente americano assumiu o cargo, no comecinho do ano passado, e serão tratados temas importantes para o Brasil, aliás, para os 2 países, comércio, migração, da guerra na Ucrânia, o que diz respeito a comércio e fertilizantes,
e a democracia, que é um tema mais espinhoso. Mas, de qualquer forma, os emissários americanos já prometeram que o presidente brasileiro não será admoestado, incomodado ou colocado numa espécie de um corner ali sobre esse assunto, sobre esse tema de democracia, que é caro ao presidente Biden, mas como Biden precisou de Bolsonaro, teve que fazer esse acordo. Democracia não é muito cara ao presidente Biden, né? Tanto que ele botou panos quentes sobre uma eleição altamente questionável, altamente conturbada e que ainda está sob investigação e ainda está em investigação sobre vários estados, quer a Amanda queira negar ou não. Claro. E aí o presidente Bolsonaro, ao contrário, defende o respeito à Constituição, defende o respeito às leis, coisa que muitos esquerdistas aqui no país não defendem. E aí, só pegar o ponto inicial da tua fala, Amanda, é óbvio que qualquer governante de qualquer país vai se alinhar com quem é ideologicamente alinhado aos seus interesses, aos seus valores. O ex-presidente Lula era alinhado a Cuba, a Venezuela, alinhado a comunistas, alinhado à China. O presidente Bolsonaro, não. Biden pende mais para lá do que para cá, só que ele está numa sinuca de bico, porque os Estados Unidos estão perdendo poder para a China, inclusive aqui na América Latina. E aí, obviamente, que ele precisa de qual governo apoiando? O governo forte da América Latina, que é o governo brasileiro. Então, ele pediu sim, o presidente Bolsonaro muito diplomaticamente aceitou, vai estar lá presencialmente e, claro, colocou suas condições. Quero ter pelo menos meia hora de conversa com o presidente americano. Afinal de contas, não sou eu que vou ficar posando para o mundo de coitadinho. Ele está pedindo, eu vou lá e coloco as minhas condições também. O Brasil está sendo assediado pelo mundo inteiro. O Brasil é um celeiro para o mundo, num momento em que o mundo tem necessidade de alimentos, tem necessidade de comida. Então, baixando a bolinha, parando com essa falácia de que o Brasil destrói a natureza para plantar, para criar gado, que não é verdade. O Brasil é o país que mais preserva no mundo, a gente tem dito isso aqui reiteradamente, apesar das narrativas mentirosas da esquerda, mais especificamente da esquerda petista, que tem interesses em denegrir o Brasil lá fora. E aí o presidente Bolsonaro tem se colocado perante a OMC, perante qualquer órgão internacional que venha aqui pedir ajuda na produção de alimentos, nós vamos produzir e precisamos também de ajuda para pararem com essa mentira fora do Brasil acerca das nossas condições de preservação aqui. Podia aproveitar o Biden e mandar o cheque dos 20 bilhões de dólares que ele prometeu, aquela bravata que ele fez contra o Trump no debate à presidência nos Estados Unidos, dizendo que ia dar 20 bi de dólares para a Amazônia, até agora não veio um centavo. Ele podia aproveitar e mandar o cheque pelo presidente. A única mentira aqui é a que põe em dúvida até hoje em xeque a lisura das eleições americanas. Quer dizer, isso já passou em todos os estados com dezenas de ações. Não, senhora, não é verdade, não. Você está chamando os juízes americanos de mentirosos, né? Olha a audácia da Amanda, chamando os juízes americanos de mentirosos. Ninguém que é sério ou democrático põe em xeque ou questiona o resultado das eleições americanas. É uma narrativa absolutamente fantasiosa, mentirosa, difamatória. Existem questões abertas na justiça americana. De quinta categoria, acham que provaram fraude em eleição americana, né? Alô, juízes americanos. Alô, juízes americanos. Amanda Klein, a dona da verdade brasileira, chamando vocês de juízes de quinta categoria. Não, querida. Os juízes, já julgaram isso há muito tempo. Na data da própria eleição, não existe nenhuma dúvida em relação a isso. Não existe nenhuma dúvida. Isso é falta de compromisso com a verdade, é falta de compromisso com os fatos. Isso é muito grave. Isso, fala a narrativa que você quiser. O nosso ouvinte, ele é bem informado, ele sabe que não é ponto pacificado na justiça americana. Isso ainda está sendo questionado. Foi eleito legitimamente. Pelo amor de Deus, 1 ano e meio depois das eleições, mais de 1 ano e meio. Amanda, pelo amor de Deus, você sabe o tempo que a justiça leva para esclarecer fatos. Não fique tentando enganar nosso telespectador, nosso ouvinte. Ele não é bobo, não, ele está informado. Você que está enganando o telespectador, Cristina, não tem compromisso com a verdade. Isso é absurdo. Sim, vai lá, planta a tua narrativa que o nosso telespectador vai buscar a informação que tem que julgar ainda em que estados? Todos os estados já legitimaram a vitória de Joe Biden. 50 estados, Amanda, você afirma categoricamente? Simpáticos a Donald Trump. Amanda, realmente, ela se sobressai sobre a justiça americana. Olha que pessoa poderosa.